Bom, e para essa meia hora, a gente reuniu as mulheres do No Fim das Contas e o homem do Saúde em Foco. Ana Leone, Natália Largue, Luiz Fernando Correia, bem-vindos! Olá, pessoal! Olá. Tudo bem? Bem-vindos! Só assim pra Ana vir ao estúdio, né, Fê? Só fazendo aniversário, né? Comer bolo. Eu vejo os bons investimentos. Esse é um, vir aqui e tirar proveito. Tá certo, tá certo. Ela sabe o dia certo de vir, é isso. Deixa eu só falar uma outra coisa que a gente ganhou também, que eu tava tentando ali viabilizar pra gente adoçar nosso papo. Um cheesecake de queijo marrom da Denise Gershman, do Escandinavo. Obrigado, Denise. A Denise passa o dia ouvindo a CBN, isso não é exagero, eu já vi. Eu cheguei lá um dia pra conversar com ela, ela falou: o que eu tô fazendo? Ouvindo a rádio. Então, assim, ouvinte fiel, é isso aí. Um beijão, Denise, obrigada. Bom, eu não sei se eu vou ter que começar conversando com o Luiz Fernando Correia sobre a quantidade de açúcar que consta no bolo, no cheesecake e tal. Esquece. Hoje tá valendo. Hoje não pode. Hoje não tem além do peso. Hoje não tem além do peso. Não tem. Até teve lançamento do episódio, mas esquece isso agora nesse momento. Então tá bom. Bom, hoje a gente vai falar sobre a relação entre finanças pessoais e a saúde financeira. Qual é a poupança que a gente deve ter, né? As duas mais importantes, que é a saúde e a financeira. Bom, vamos começar então com a poupança financeira, Ana. Como é que isso está sendo visto pela sociedade brasileira para envelhecer melhor, com um pouco mais de garantia, porque é importante ter um dinheirinho no final da vida? Pois é, a gente tem ganhado anos a cada ano, né, na longevidade, e isso é muito positivo. Imagina só, né, que o Brasil conseguiu atingir um patamar de longevidade que outros países demoraram 100 anos e com a gente foi em 30 anos. Então, isso é muito positivo. Nossa. Por outro lado, é aquela frase que muito se fala, né? A gente envelheceu antes de enriquecer. E o que significa enriquecer? Significa a gente conseguir ter uma poupança suficiente para a gente viver bem esses anos a mais. E quando a gente pensa no tempo que a gente tem para isso, apesar da gente estar cada vez mais longevo, é curto, né? Porque eu costumo sempre mostrar na linha da vida aqui, né? A nossa vida produtiva, no sentido financeiro, ela começa assim a apitar, né? Quando você tem 25 anos. Que é quando você já está ali entrando no mercado de trabalho, a sua capacidade de poupança aumenta um pouco. Você, antes disso, investe no capital humano, que é necessário para que esse capital gere renda lá na frente. E aí você tem dos 25 até os 65 anos, que é a idade aí de aposentadoria. Então, a gente está falando de 40 anos, que é um período que a gente tem que produzir renda para viver e conseguir também poupar para os outros 35 anos, que a conta mínima que a gente tem que fazer aqui é 100 anos, que é dos 65 até os 100 anos. Então, é um período curto, né? 40 para 35. Por isso que a gente tem que dar um senso de urgência também nas pessoas, porque ainda no Brasil a gente investe muito pouco. 43% dos brasileiros não têm uma reserva financeira. Isso é um número muito alto, e isso aqui é a pesquisa da Planejar e só considera a classe A, B e C. Então, a gente nem está falando da nossa base da pirâmide. E essas pessoas, 64% das pessoas que ainda não se aposentaram, imaginam viver do INSS. Então, acho que a gente tem aqui acho que um senso de urgência para trazer para as pessoas, porque a autorresponsabilidade é o que vai salvar essas pessoas e conseguir ter essa vida longeva, mais saudável em todos os aspectos, inclusive o financeiro. Uhum. E algo que eu sempre trago aqui sobre a abordagem pessoal e individual e a abordagem coletiva, né, Ana? A gente está falando de capacidade de investimento e de poupança para envelhecer melhor, uma capacidade pessoal. Uhum. Quando a gente sabe que também zelar por uma população envelhecida e aposentada é obrigação do Estado. Então, assim, sim, a gente tem que fazer nossa poupança? Tem, mas a gente tem que olhar para o aspecto coletivo disso e de que jeito a gente pode se envolver para exigir que a gente envelheça melhor. Não, Natália? É isso mesmo, Tati. A gente tem que dividir, no final das contas, essa obrigação, né? A gente fala bastante do que a gente pode fazer pelo nosso lado, mas é claro que a gente também precisa de um apoio, digamos assim. E é uma coisa que é interessante a gente pensar que no Brasil a gente ainda está, entre aspas, na vantagem, porque nós somos um país que está na vantagem demográfica, digamos assim. Ou seja, a gente tem bastante gente ainda nascendo, né? E
entrando em idade produtiva que consegue ali fazer uma capacidade de poupança para a gente arcar com essas pessoas que estão envelhecendo. É diferente de outros casos, por exemplo, quando a gente olha para a Europa, quando a gente olha para o Japão, quando a gente olha para outros países que têm ali muito pouco nascimento para conseguir bancar, né, digamos assim, esses idosos. Só que no Brasil, daqui a pouco, isso pode se reverter, porque a gente está num momento de mundo, né, que não é exclusividade do Brasil, que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos e tudo mais. E aí entra essa necessidade que a gente fala aqui, da gente também se planejar, da gente também pensar nessa questão da longevidade. E tem uma coisa também que é curiosa, Tati, que é um assunto que ultimamente eu tenho pensado bastante nisso, até por exemplo os familiares, né? A gente, enquanto sociedade, ainda não estamos preparados, por exemplo, para cuidar de idosos que vivem muitos anos. Então, por exemplo, recentemente a minha bisavó faleceu aos 105. Uau! E quem bancava ela era o meu avô aos 85. Então você imagina, uma idosa de 105 anos precisando ali de todo um suporte de outros idosos também, que eram seus filhos, né? E a gente não pensa muito sobre isso. Eu, por exemplo, particularmente, né, mesmo trabalhando com finanças, trabalhando com investimentos e tudo mais, eu não pensava muito sobre isso até ver um exemplo na minha família. Então, isso demanda cada vez mais essa necessidade mesmo da gente se planejar, no sentido de não só pensarmos na gente, mas de quem pode vir a depender da gente no futuro, né? Doutor Luiz Fernando Corrêa, que realidade é essa, né? Diga. A gente tem uma densidade demográfica, por enquanto, não muito pesada, se comparar com o Japão, China, alguns países da Europa, mas o senso de urgência de poupar saúde está em nossa mente? Olha, infelizmente não, Fernando, porque da mesma forma que a gente está caminhando, né, para ser um país de pessoas mais velhas, uma base de pessoas mais jovens cada vez menor, progressivamente. E é interessante a gente fazer, existe uma analogia que eu gosto de fazer, que é bem em cima do que as meninas falaram, ou seja, da mesma forma que a gente tem que poupar nesses 40 anos, né, nesses 40 anos para poder viver os outros 35 bem, a gente tem que poupar também saúde nesses 40 anos. Como é que a gente vai construir essa riqueza de saúde para poder chegar lá a partir dos 65, vamos dizer que consiga se aposentar, não é a realidade, a gente tem expectativa hoje em dia de trabalhar até os 80, mas enfim, vamos supor que seja. Se tem um ponto que é fundamental, a partir dos 30 anos de idade, se você não fizer nada, você perde 1% de massa muscular, da sua massa muscular a cada ano. Imagina isso para elas que faz conta de perder 1% por ano é fácil, né? Mas a gente não pensa. Eu tô aqui com a maior cara de Nazaré confusa, tentando fazer essas contas. Mas tudo bem, como é que vamos em será frente. esse 1%? Como é que junta? É juro composto? Não é por aí. Então você vai perdendo 1% se você não comer proteína, se você não fizer exercício de resistência, se você não se programar para ter mais músculo. E quando você chegar lá, você vai chegar fraca ou fraco do ponto de vista muscular, comprometido com o seu equilíbrio comprometido, aumentando o risco de queda, que é um fator importantíssimo de mortalidade para idosos, e, enfim, sem capacidade, sem independência física de poder aproveitar a vida. Você não vai conseguir, eu brinco sempre no consultório, aquela história do vovô na cadeira de balanço, não é porque ele gosta da cadeira de balanço, é porque nunca contaram para ele que ele tinha que fazer exercício. Então ele não tem músculo, então ele sai da cama e senta na cadeira de balanço, porque é o que ele consegue fazer. Ele não tem músculo para fazer atividade. Hoje em dia, isso está mudando, graças a Deus, a gente vê cada vez mais gente fazendo exercício, mas temos que investir mais nisso. Agora, eu queria provocar outras poupanças, viu, Tati, que a gente comentou ontem rapidamente, eu queria ouvir a opinião das meninas, que é a poupança social que a gente tem que fazer para chegar lá na frente. Com quem você vai chegar lá na frente? Né? Vai ser só com a família? Ou você tem amigos que você vai conseguir conviver lá na frente também? A gente sabe que vão perder alguns amigos na vida, faz parte da vida, mas, enfim, essa poupança social é fundamental e uma poupança cognitiva, ou seja, manter o seu cérebro ativo, manter o seu cérebro funcionando, para que da mesma forma que você tem que fazer músculo para chegar lá na frente com capacidade de independência financeira, você chegue com capacidade de independência cognitiva para viver e não ter, a gente está vendo, quer dizer, a gente teve o Brasil acordou 2 dias atrás com a notícia de que o ex-presidente Fernando Henrique foi interditado pela família. Um evento de degeneração neurológica que acontece toda hora. Né? E aí veio uma pergunta, uma conversa chata.
que eu queria ouvir a opinião delas. Elas que conversam com as famílias sobre, eventualmente, como investir para o futuro, o que fazer com o seu dinheiro no futuro. As famílias já aprenderam a conversar sobre como vai ser esse futuro, meninas? Elas conversam... Porque é o seguinte, a gente como médico no hospital escuta histórias horrorosas, né? E algumas maravilhosas também, mas infelizmente muitas histórias esquisitas. Famílias que não sabem aonde está o dinheiro, como é que esse dinheiro vai ser administrado. Como é que vocês contam isso para as pessoas, nesse processo de geração de renda e acumular, enfim, algum tipo de patrimônio para o futuro? Esse foi o assunto da Ana ontem aqui. Sabe tudo, diga lá. Tem assim... Bom, desculpa, eu não vi. Não, mas é super interessante isso que você traz, pelo seguinte, né? Especialistas falam que a gente tem que cuidar de 4 capitais, né? O capital financeiro, intelectual, o físico e o social que você traz. E é interessante porque esses 3 últimos, né, o social, o físico e o mental, você pode fazer o que você quiser preventivamente, fazer atividade física, trabalhar seu intelecto, você cultivar suas relações, mas a velhice é tão heterogênea que não há garantia de que lá no final você vai conseguir resgatar toda essa poupança que você fez. Já o capital financeiro é o único que lá na frente é a certeza de que é um problema a menos que você vai precisar resolver. E cuidar disso é mais do que também só acumular, né? É saber endereçar isso muito bem, é saber dialogar na família, que muitas famílias não sabem discutir isso, não chamam os interessados a respeito, né? Para até endereçar questões que são relevantes no curto prazo. Então, sem dúvida nenhuma, assim, né? Eu costumo dizer, olha, cuide do aspecto financeiro, que esse é o único que lá na frente vai ser um problema a menos que você vai ter que endereçar, e ele vai talvez dar suporte a todas as outras questões que você cuidou preventivamente, mas que infelizmente não chegaram a contento do que se esperava exatamente. Mas você tem toda a razão, o capital social é algo que precisa ser cultivado, a solidão é algo muito caro, porque em geral as pessoas precisam, né, os idosos, ir para casas de longa permanência, isso custa muito caro para ser tratado com dignidade. Então, sem dúvida nenhuma, são esses 3 pontos que a gente precisa cultivar, e quanto antes a gente começar, mais tempo a gente vai ter para colher esses resultados, né? Sem dúvida. Posso? Pode falar, Tati. Não, eu ia colocar uma ouvinte Claro, na nossa conversa, a Maura. Ela já tinha mandado uma pergunta parecida com essa numa coluna da Ana e da Natália, mas ela está dizendo, aproveito os profissionais de saúde e de finanças para perguntar uma opinião. Gastar com saúde, fisioterapia, cuidados em geral, pode ser considerado um investimento financeiro? Eu pergunto porque eu tenho 69 anos e os meus gastos com saúde preventiva aumentaram muito. Então, às vezes, a gente deixa de poupar porque precisa pagar fisioterapia, médico, medicamento. Vou começar pela Nath. Fala, Nath. Mick. Então, bom, vamos lá. Desculpa, estava evitando atrapalhar e no final das contas eu que me atrapalhei. Bom, Maura, a sua pergunta é muito interessante, porque assim, a gente, ao longo da vida, a gente sempre fala muito isso, né? Eu estou investindo em mim. De que forma que eu estou investindo em mim? Estou investindo na minha saúde, no meu intelecto, principalmente, né? No sentido de estou fazendo cursos, estou me preparando, estou melhorando profissionalmente, gastando dinheiro nisso. Só que no fim das contas, ainda que isso seja um investimento em você e que é extremamente importante, é primal, ele não pode ser considerado um investimento financeiro, porque no fim das contas, o investimento financeiro é tudo aquilo que vai te trazer algum retorno. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito comum no dia a dia, né? Tem gente que, juntei um dinheiro aqui, vou comprar alguma coisa, já sei, vou fazer um investimento, vou investir num carro. Um carro vai facilitar a minha vida, vai me permitir ir de um lugar para outro com mais facilidade e tudo mais, mas isso, a menos que você trabalhe com transporte, não é um investimento, porque no final das contas ele não vai te dar um retorno. Um carro, daqui a 5 anos, você não vai vendê-lo mais caro do que você pagou hoje. É muito difícil que isso aconteça, né? Quase impossível praticamente. Então, ele não pode ser considerado um investimento
financeiro. O investimento financeiro realmente é aquele que você faz para que no futuro você tenha um retorno, ou seja, você saia com mais dinheiro do que você entrou. Mas, de novo, é sempre importante a gente destacar que todos esses investimentos que a gente faz na gente não significa que eles são descartáveis, pelo contrário, eles são muito importantes. É óbvio que a gente precisa investir muito na saúde, é óbvio que todo o dinheiro que a gente vai gastar com aulas de atividade física, por exemplo, a gente não pode dizer que é um dinheiro jogado fora de jeito nenhum, muito pelo contrário, mas não é considerado investimento do ponto de vista financeiro. A Ana falou no começo da sua fala, Ana, sobre uma grande parcela da população que pensa em se aposentar com o INSS. É a previdência mais barata, mais fácil, mais acessível. Vai dar para todo mundo se aposentar? Pois é, né? Hoje... Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Para daqui a alguns anos no Brasil. Se a previdência vai quebrar ou não vai quebrar. Então, porque sempre vai ter que ter uma reforma, e é muito difícil. Passa ano, e cada vez passa mais, governo, menos gente contribuindo para mais gente recebendo à medida que a população envelhece. Eu acho que esse é um dilema em todos os países, até aqueles países que têm o sistema de capitalização, ou seja, que cada um monta a sua própria poupança, ainda não é considerado modelos que são assim um primor para ser copiado. Fato é que o INSS tem que ser pensado como uma previdência complementar. A gente chama a previdência complementar aquela previdência que a gente faz por conta própria. A privada, tem que ser o contrário. Privada tem que ser o contrário. Mas quando a gente olha o INSS, eu acho que a gente precisa dividir aqui em camadas, né? Essa pesquisa que eu trouxe, a gente está falando da classe A, B e C, e talvez eles não se beneficiem, porque eles vão ter um decréscimo de renda lá na frente. Agora, se a gente pega a base da pirâmide, pode ser que essas pessoas, inclusive, tenham na aposentadoria, contando com o INSS, a estabilidade financeira que elas não conseguiram durante toda a vida. Porque ou trabalhou de maneira autônoma, porque o INSS não é só para quem contribui, ele é um seguro social e tem muito benefício social para as pessoas. Então, muita gente tem no INSS, na aposentadoria, uma estabilidade de renda que não teve durante toda a vida de trabalho e acaba sendo até provedor da família, que é um pouco o que até a Nath trouxe, porque tem idosos que cuidam dos mais jovens. Por isso que é a urgência de usar o INSS e pensar no INSS como um complemento, mas ter uma capacidade de poupança sim. Porque até os mais ricos investem, tem uma parcela quase de 30% dos mais ricos no Brasil que não tem nenhum investimento financeiro. Então, eu acho que precisa ser pensado hoje essa resposta. Talvez daqui 5 anos, 10 anos, esse cenário mude por completo, porque realmente precisa de reformas constantes. E a gente tem uma questão da informalidade, o emprego formal ele está diferente. Isso tudo impacta hoje na forma como a regra do INSS está escrita e composta. Muito bem. Considerações finais, doutor Luiz Fernando, rapidamente, para a gente se despedir? Eu acho que é importante, acho que vale a pena lembrar de uma coisa. Dos gastos que você vai ter financeiros, de dinheiro, na sua vida com saúde, em torno de 90% a 95% deles vão acontecer no final da sua vida. Então, isso é fundamental. A gente pensa assim, poxa, gastei muito, né? Comprei fralda para filho, gastou muito dinheiro. Sim, gastou não, você vai gastar dinheiro no final da vida. É isso que a Maura está falando, a conta está chegando. Ela está precisando fazer fisioterapia, ela está precisando gastar, eventualmente usar um medicamento, alguma coisa assim, que não está coberto por algum seguro, alguma coisa. Ou seja, gente, isso é inexorável. Muito bem. 90% do gasto de saúde vai ser no fim da vida, portanto, façam suas poupanças. Exato. Aprendam com as meninas a poupar dinheiro e aprenda com a gente poupar saúde. Poupar músculo. Poupança de músculo tá na moda, né? Oi, eu tô precisada, viu? Eu tô dando tudo de mim, viu? Eu tô dando tudo de mim. Mais no músculo do que no dinheiro, mas vamos indo. Doutor, obrigada. Um beijão, até terça-feira. Até terça-feira. Parabéns para todos nós, para a equipe que produz esse programa maneiríssimo, para vocês que conduzem aí com maestria essa orquestra, gente. Muito obrigada. Obrigado por poder participar. Obrigada ao senhor por estar aqui 2 vezes por semana, terças e quintas. Mesmos dias da Ana Leone e da Natália Largue com No Fim das Contas. Obrigada, mulheres maravilhosas. Parabéns, feliz aniversário. A gente adora. A gente adora estar aqui. Beijo. Tchau, Nath. Beijo além do mar, beijo, pessoal. Parabéns.